sobreviventes em livros, desejo que esteja tudo bem com todos. Quo Vadis é um romance histórico escrito por um dos maiores escritores da literatura da Polônia, laureado com o Prêmio Nobel da Literatura em 1905, Henryk Sienkiewicz. Quo Vadis se passa em um mundo muito antigo, de quase 2000 anos atrás, exatamente na época do Império Romano, e precisamente durante o reinado do insano imperador Nero, aquele mesmo que incendiou Roma em 64 d.C. O enredo relata a perseguição aos cristãos e a história de amor entre Vinícius, um nobre romano, e Lígia, uma jovem cristã. Então, vamos começar logo de uma vez o nosso dedinho de prosa sobre esse Nobel escritor polaco, Sienkiewicz, e seu multitraduzido para mais de 40 idiomas há mais de 100 anos, vendendo milhões de cópias no mundo inteiro. Quo Vadis, uma das primeiras obras literárias a popularizar a figura de Nero como um vilão trágico do poder corrompido. Quem é que não gosta de uma boa história, um bom filme ambientado na época do Império Romano? Gladiador, Gladiador 2 recentemente, tem uma série muito legal chamada Drusilla, vale a pena vocês assistirem, e também All Those About to Die, também com o nosso renomadíssimo Anthony Hopkins no papel principal de um imperador romano. Muito interessante essas séries. E também a clássica Rome, que foi um estupendo sucesso alguns anos atrás. Todos nós somos fascinados por essas histórias de gladiadores, Império Romano, invadindo algumas regiões da Europa. Todos nós gostamos. E essa é uma história ambientada neste cenário. E um dos mais famosos best-sellers da história da literatura e da história da humanidade, publicado pela primeira vez em 1896. Esse é o romance histórico Quo Vadis. Ele foi tecido pelo alfaiate das letras polonês Henryk Sienkiewicz, que nasceu em 1846 e viveu até 1916, em plena Primeira Guerra Mundial, em cujas obras ele exaltava a história e a cultura de sua amada Polônia. A Academia Sueca lhe consagrou como Prêmio Nobel da Literatura em 1905 por seu trabalho monumental e patriótico. Sienkiewicz escreveu em uma época em que a Polônia vivia sob o domínio de grandes potências, Rússia, Prússia e Áustria, e suas obras ajudavam a manter o espírito nacional polonês vivo e unido. Além de Quo Vadis, ele também é tecelão, alfaiate das letras, que teceu romances históricos do quilate da trilogia Com Fogo e Espada, O Dilúvio e Senhor Volodiyovski. O final do século XIX na Europa, como sabemos, foi de grande agitação, particularmente para a Polônia, que ainda não havia recuperado sua independência. Quo Vadis reflete a luta entre o poder imperial representado por Nero e a resistência espiritual dos cristãos, uma metáfora para a dramática situação polonesa que buscava defender e preservar a sua identidade e fé mesmo sob a opressão estrangeira. Sienkiewicz escolheu o início do cristianismo em Roma, pois ele admirava e exaltava os valores de resistência pacífica, fé e moralidade em um momento de perseguição. Temas que ecoavam a luta da Polônia, da sua nação, por liberdade. Além disso, a década final do século XIX
ficou muito marcada pelo interesse dos leitores por romances históricos e temas cristãos em países bem católicos, muito católicos, como a própria Polônia, que 82 anos depois veria com muito orgulho seu Papa polonês, Karol Wojtyła. Nesse ambiente, Quo Vadis reverberou a crescente onda de espiritualidade e a busca de significado em um mundo cada vez mais industrializado e secular. Mas quem é o vencedor do Prêmio Nobel da Literatura de 1905? O futuro grande alfaiate das letras, o bebê Henryk, veio ao mundo no dia 5 de maio de 1846, na pequeníssima vila de Wola, na Polônia, que na época fazia parte do Império Russo, devido à repartição ou partição da Polônia. Seus pais, Józef e Stefania, que pertenciam à baixa nobreza, tinham fortes raízes patrióticas, valores que moldaram a infância de Henryk. Ainda que sua família fosse nobre, tinha ficado empobrecida pelos russos, por isso enfrentava dificuldades financeiras. De infância à juventude, o rapaz estudou em Varsóvia e se destacava por sua habilidade literária. Em razão de a Polônia estar dividida entre impérios, o amor patriótico de sua família se plantava no fundo de sua alma. Henryk cresceu nesse ambiente de forte consciência nacional que ele a expressaria em sua colcha literária. Em 1866, ele ingressou na Universidade de Varsóvia, nos cursos de Filologia e Literatura, que aumentou ainda mais o seu amor pela cultura polonesa. Henryk casou-se 2 vezes. A primeira foi com Maria Chetkiewicz, em 1881, com quem teve 2 filhos. O pequeno Henryk Józef e a garota Jadwiga. Mas o casamento durou apenas poucos anos, porque ainda muito jovem, Maria veio a falecer em 1885 por tuberculose. A morte precoce de sua esposa o afetou, evidentemente, profundamente. Em 1904, ele casou-se novamente, mas logo se separou. Henryk Sienkiewicz começou sua carreira como jornalista e crítico literário, trabalhando em vários jornais em Varsóvia. Durante os anos 1870, ele viajou extensivamente pela Europa e América do Norte, experiências que ampliaram seus horizontes culturais e históricos e lhe forneceram inspirações para os seus textos. Sienkiewicz era fã de escritores históricos e românticos como Sir Walter Scott e Alexandre Dumas, cujas linhas o ajudaram a refletir sua própria visão patriótica sobre a luta polonesa pela independência. Temas que podemos ler em suas obras mais conhecidas, que exaltam o espírito heróico da Polônia e retratam o conflito com seus opressores estrangeiros. Ao longo de sua carreira literária, o Alfaiate das Letras recebeu muitos prêmios internacionais, mas, sem dúvida nenhuma, o maior de todos é aquele que chegou em 1905, o Prêmio Nobel da Literatura, por suas realizações como escritor e pelo impacto duradouro de suas obras históricas que transmitiam um forte senso de moralidade e resistência. Ao retornar da Suécia, Sienkiewicz foi homenageado em sua amada Polônia por seu papel em revitalizar o orgulho e a consciência nacional. O capítulo final de um dos maiores nomes da literatura universal, Henryk Sienkiewicz, foi escrito no dia 15 de novembro de 1916 em Vevey, na Suíça. O alfaiate das letras polonesas estava exilado, longe de sua terra natal, ainda sob o dramático jogo de tabuleiro estrangeiro durante a Primeira Guerra Mundial.
Seu corpo foi posteriormente repatriado para a Polônia e hoje se encontra enterrado na Catedral de São João, em Varsóvia. Sobreviventes. Apesar de Quo Vadis ser ambientado na Roma antiga do Império Romano, o cenário é apenas uma ideia metafórica de Sienkiewicz, pois era uma cortina, apenas uma cortina para expor a situação política e cultural da Europa, e mais especificamente da Polônia do final do século XIX. Fora da Europa, poucos sabem que naquela época a Polônia não existia como um país independente, pois frações de seu território haviam sido ocupadas pelos impérios russo, alemão e austro-húngaro desde o século XVIII, um fato histórico chamado Partições da Polônia, um tratado que foi realizado entre 1772 e 1795. Durante séculos, a população polaca resistiu em manter viva a identidade nacional polonesa, apesar da dominação estrangeira, mas principalmente contra a Rússia, que desde aquela época tentava impor o alfabeto e o idioma russos como língua oficial, além de enfraquecer e apagar as tradições culturais da Polônia. E tudo piorou quando a Rússia, décadas depois, se tornou União Soviética, quando impôs o comunismo e tentou sufocar a religiosidade do povo ao proibir e reprimir manifestações de crenças católicas e judaicas. No fim do século XIX, os poloneses ainda viviam sob o comando de três potências que tentavam apagar sua cultura, a sua língua e as suas tradições. Em resistência, intelectuais, escritores e artistas passaram a produzir obras que exaltassem o patriotismo e a herança cultural polacas. E claro, Sienkiewicz fazia parte desses grupos. Suas obras foram fundamentais para manter vivo o espírito, a chama do espírito nacional durante a fase da tirania. A Europa daqueles tempos, lá no final do século XIX, estava imersa num verdadeiro mar de caos. Eu acho até que era uma areia movediça caótica, muito em razão do avanço forçado provocado pela Revolução Industrial, que gerou um crescimento urbano acelerado, mas em contrapartida totalmente desorganizado. Novas tecnologias e mudanças nas estruturas sociais e econômicas dos países também refletiam esse caos. Entre as pessoas havia pitadas de otimismo, mas com incertezas também refletidas em muitos movimentos culturais e literários. E para agravar todo o cenário, o imperialismo europeu viu as grandes potências, Reino Unido, França, Alemanha e Rússia, em pleno safari por territórios na África e Ásia. Fator decisivo para a Europa sentir o aumento de tensões políticas que culminariam na Primeira Guerra Mundial 2 décadas à frente. A década de 1890 foi um momento de renascimento espiritual para muitos países europeus, especialmente os países europeus muito católicos, cujas populações, com seu forte espírito cristão, ardia de desejo por novas formas de manifestar e reafirmar sua fé diante das rápidas mudanças sociais e do aumento do secularismo agravado pela propaganda do ateísmo defendidos pelos marxistas. Para a Polônia e outros países sob opressão política, a literatura do final do século XIX era um caminho para a preservação e reforço da identidade nacional de cada povo, por propagar valores de fé, resiliência e luta
pela liberdade e, claro, também resistência política. Escritores do quilate de Sienkiewicz usavam o gênero literário do romance histórico como ferramentas para recordar o heroísmo e as glórias passadas e também estimular a coesão, a unidade nacional em tempos de adversidade. Nessa atmosfera, o romance histórico Quo Vadis se passa durante a perseguição aos cristãos na Roma antiga sob o governo do imperador Nero e explora o conflito entre a decadência do poder imperial e o surgimento do cristianismo. Essa metáfora é para ressoar entre os leitores de então, que notaram os paralelos entre as situações vividas e as linhas de Sienkiewicz. Sobreviventes. O alfaiate das letras, Sienkiewicz, bordou com muitas linhas, com um denso, enorme, rico e complexo tapete dividido em 9 retalhos que entrelaçam amor, fé, resistência e perseguição religiosa sob a mão de ferro do Império Romano. Quo Vadis, inúmeras vezes adaptado para filmes e séries televisivas, tem sua parte número 1 apresentando Marcos Vinícius, um jovem tribuno romano que se apaixona à primeira vista pela jovem cristã Lígia, sequestrada de sua família e levada para Roma. Em busca de novas experiências e sentidos de vida, Vinícius se sente atraído não apenas pela beleza de Lígia, mas também pela pureza e força de caráter. A parte 2 exibe um mundo de Nero com Roma imperial sob o governo de um imperador conhecido por sua crueldade sem limites e excesso de loucura. A cidade é o próprio submundo da opressão, da decadência moral, da prostituição, da exploração dos escravos, da fome e da miséria. É nesse cenário que Vinícius pede ajuda a Petrônios, um amigo influente e adversário do imperador Nero, para conquistar Lígia. Petrônios é a representação da vida hedonista e superficial típicas da aristocracia romana. Na parte seguinte, ao mesmo tempo em que o romance de Vinícius e Lígia nasce, gradativamente se tornam frequentes e duras as perseguições aos cristãos em Roma. O grande incêndio de Roma, que ocorreu em 64 d.C., provocado pelo próprio imperador Nero, serviu de pretexto para acusar os cristãos pela catástrofe que devastou a cidade. Resultado, Roma passa a ser o palco brutal de um teatro de torturas e execuções com requintes de crueldade do governo de Nero ao impingir sofrimentos aos seguidores da fé cristã. As próximas partes do romance são intensas e recheadas de tensão à medida que os cristãos são perseguidos e lançados às feras no grande circo de Roma. Ocorre a transformação de Vinícius, que antes desprezava o cristianismo, mas passa a ser influenciado pela fé de Lígia até se afastar dos valores superficiais da sociedade romana. Diversos confrontos com Nero, o sequestro de Lígia, a tentativa de um desesperado Vinícius para resgatar sua amada, o aparecimento de uma personagem histórica e religiosa que exerce tamanha liderança a ponto de encorajar os cristãos a manterem a chama de sua fé acesa durante as adversidades. O apóstolo Pedro. Por fim, os 2 últimos capítulos costuram os destinos de Vinícius e Lígia e os outros cristãos em meio aos destinos do imperador Nero, de Roma e do próprio Império Romano. Sobreviventes.
Sucesso espontâneo tanto na Polônia quanto no exterior e multitraduzido logo após a sua publicação em 1896, Quo Vadis recebeu diversos elogios pela profunda pesquisa histórica realizada por Sienkiewicz, que o ajudou na forma como retratou a moral cristã em contraste com a decadência romana. E por falar em profunda pesquisa histórica realizada pelo Alfaiate das Letras, salta aos olhos a maneira como ele utilizou a história de Roma antiga para explorar os eternos temas universais como a luta entre o bem e o mal, o poder da fé e a corrupção do poder. A importância cultural de Quo Vadis é tão grande que foi adaptado diversas vezes para teatro, ópera e cinema, como a versão cinematográfica de 1951. E entre as muitas curiosidades que envolvem o livro, de fato, Sienkiewicz se baseou em momentos reais como o grande incêndio de Roma, 64 d.C., e as perseguições aos cristãos sob as leis de Nero. Como todo romance histórico, além das personagens reais, há fictícias que funcionam como amálgamas literários para outras que existiram, mas tinham menores repercussões, como um ferreiro, ou um alfaiate, ou um centurião. Quo Vadis, cujo título em latim significa "para onde vais?", uma pergunta bússola que simboliza a busca por direção e propósito na vida, especialmente em tempos de crise. Foi uma das primeiras obras a expor e popularizar a figura de Nero como um funesto vilão inescrupuloso, sedento pelo poder desmedido, imagem que ele mesmo incendiou eternamente por séculos na cultura popular e na literatura também. A Malha Dourada de Quo Vadis, além de gravar o nome de Sienkiewicz como um dos principais escritores do seu tempo, também forneceu bases sólidas para o prestígio da literatura polonesa no cenário internacional, de forma a pavimentar a estrada de tijolos dourada do Alfaiate das Letras até o Prêmio Nobel da Literatura de 1905. Após ser laureado, o romance se tornou símbolo de resistência e moralidade em tempos difíceis, especialmente para os poloneses durante a ocupação estrangeira, uma vez que milhões de leitores, não só os polacos, se inspiraram na luta dos cristãos contra o Império Romano para novamente se levantarem contra a opressão da Rússia imperial e pouco tempo depois contra a ocupação, a ditadura e os roubos realizados pela União Soviética. Sobreviventes. Quo Vadis veio ao mundo no momento em que o público europeu estava sedento por narrativas heróicas e religiosas que mexessem em seus brios através de temas morais em meio a rápidas transformações sociais e políticas. De frente a esse palco, Sienkiewicz viajou até Roma antiga para discutir questões contemporâneas, como a luta entre a tirania e liberdade, que ecoava o desejo de independência de seu povo polonês e a Polônia reunificada, almejadas desde o final do século XIX. Nas páginas das artes, Quo Vadis vê seu legado cultural a se refletir nas muitas adaptações para teatro, ópera e cinema que recebeu ao longo desses pouco mais de 120 anos desde o seu lançamento literário. O primeiro filme encheu as salas de projeção em 1913, sendo a mais famosa
o clássico de 1951, com as estrelas Robert Taylor como Vinícius e Deborah Kerr no papel de Lígia. Em 1985 e em 2002, foram as vezes das minisséries Covardes a renovarem o público. Sobreviventes, o nosso dedinho de prosa, vimos que Covardes é uma das obras mais conhecidas de Sienkiewicz, um dos mais relevantes romances históricos das literaturas da Polônia e universal. Por isso, lido e estudado em escolas e universidades. Seu selo de qualidade transcendeu as fronteiras e épocas, estabelecendo Sienkiewicz como um dos grandes pilares da literatura do século XIX, lembrado não apenas por sua colcha literária, mas também por sua voz patriótica a reverberar a força da fé, a resistência pacífica, a moralidade em tempos de tirania e a perspectiva de novos ventos em um novo tempo entre seu povo durante uma era angustiante da história polonesa, que não apenas começou no século XIX, mas se estendeu durante todo o século XX até os anos 1990, quando caiu finalmente o Muro de Berlim e a União Soviética, levando paz com o fim do comunismo em seu território e abrindo a Polônia para a União Europeia a partir de 2006, quando ela entrou no bloco econômico, no bloco cultural na União Europeia. A Polônia é hoje o país que mais cresce, seguida de Portugal. Essa é a Polônia atual. Bem, isso é tudo, pessoal. Desejo saúde, paz, harmonia, leveza na vida e uma semana de presença divina a todos. Um forte abraço e, em polonês, do widzenia!